Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro. Faltam aí 2 semanas para o fim do programa, 14 dias. E, gente, vamos ser sinceros, né? Não tá tendo tanto conteúdo da Fazenda pra gente falar, tá? Obviamente que eu tirei um leite de pedra, né? Porque afinal teve uma treta hoje que foi entre a Luana e o Gilson por causa lá da definição da delegação de tarefas, que a Luana não concordou muito com o que ele queria colocar e tal. Então rolou uma tretinha entre os dois. Tá? Não foi grande coisa, não foi, nossa, nem lá uma grande de uma treta, tá? Mas digamos que rendeu alguma coisa. E é por causa disso que nós estamos aqui. Mas o que tá rendendo mesmo, gente, nas redes sociais, aí é o fim do programa do Rodrigo Faro, né? Muita gente tá se perguntando o que é que vai ser ano que vem. Como é que a Record vai fazer o Última Chance? Porque afinal o Rodrigo Faro também não quis ali fazer programas por temporada na Record. Enfim, né? Coisas que a Record vai decidir o que fazer ano que vem. Além disso, né, a gente também teve a demissão da Raquel Sherazade, que não vai mais continuar com o Domingo Record. Teve lá uma série de outras decisões que a Record tomou hoje. Boninho assinou com o SBT, que parece, né, que a gente vai ter um reality show de confinamento no SBT ano que vem, algo que vai estrear depois do BBB 25, ou seja, teremos mais trabalho ano que vem, né? Aparentemente, em 2025, a gente ainda vai ter muito trabalho por aqui, né? Vamos ver o que é que Boninho vai fazer no SBT, vamos ver que tipo de programa ele vai trazer. Agora lá na Fazenda, né? Vamos focar lá na Fazenda. O que será que vai acontecer hoje à noite? O Lucas Selfie postou um spoiler, tá? Eu já tinha preparado tudo, gente, do nosso programa de hoje. 17 horas já tava tudo pronto. Já tinha separado o vídeo, já tava tudo arrumadinho. Mas eu tive que esperar o spoiler do Lucas Selfie. Então vamos lá pro spoiler do Lucas Selfie. Depois eu mostro as enquetes, tá? Olha lá o spoiler do Lucas Selfie. Olha só ali. Ah, gente, desculpa, né? Que saiu o vídeo que não era pra sair. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o vídeo. Olha aí o spoiler do Lucas Selfie. Quem será que vai sair, né? À primeira vista, você pode entender que quem vai ser eliminado vai ser o Sidney, porque afinal o Sidney é o único que tá sozinho. Mas presta atenção aí em alguns detalhes dessa imagem. Ele coloca ali G3 em cima do Gui, aí coloca ali o Yuri e a Luana em cima ali do G3, coloca ali o Sasha e a Vanessa do lado da Flora e o Sidney basicamente sozinho. Mas presta atenção o que é que tem ali colado na Flora. Uma planta. E aonde é que o dedo do Lucas Selfie aponta? Diretamente para o vaso de plantas, aonde a foto da Flora está colada. Eu acho que tá muito claro aí que vai ser a Flora a eliminada de hoje à noite, tá? Eu não acredito que possa dar algum tipo de revertério, alguma coisa que elimine, sei lá, um Gui ou um Sidney. Eu acho que os dois vão voltar e acho que Flora será a eliminada. Não acredito, não vejo a menor possibilidade, assim, do Gui ser eliminado. Pode ser, né? Pode ser que ele esteja dando aí uma ideia de que a divisão de votos possa prejudicar o Gui. Eu também acho que até certo ponto, dividir votos, ainda mais agora, pode ser prejudicial para o Gui, sim, tá? Acho que, inclusive, é bastante perigoso nessa altura do jogo dividir muitos votos. Eu acho que eles não deveriam fazer isso. Mas o Sasha queria eliminar o Sidney. Então eu vi várias pessoas da torcida lá do Sasha fazendo ali como estratégia o quê? Basicamente querendo dividir a torcida, botando 2 votos no Gui, 1 voto na Flora. Só que parte da torcida do Sasha também preferia eliminar a Flora, porque segundo eles, a Flora fez muito mais maldades pro Sasha do que o Sidney. Então, eram 2 votos no Gui, 1 voto no Sidney. Então pode ser que dê ruim, tá?
É isso que o Lucas Self está querendo dizer nesse spoiler, mas pelo que ele coloca aí, quem está sendo eliminado agora, neste momento, desse spoiler dele, é a Flora. Vamos lá para os números, tá? Que eu gosto de mostrar para vocês, a gente gosta de trabalhar com os números também. Vamos lá para as enquetes, né? Acredito eu que não mudou muita coisa, acredito eu que pelas enquetes quem vai ser eliminado ali vai ser justamente a Flora. Vamos começar primeiro pelo Votalhada, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos números do Votalhada, que aí vocês vão saber e vão ter uma noção ali mais ampla dos números de todas as enquetes aí, de todos os sites de uma só vez. Vamos lá ali para os números do Votalhada. Olha só, nos números do Votalhada é a Flora que está sendo eliminada. Inclusive, o Sidney tem uma grande de uma distância dela, né? Olha aí como é que estão esses números do Sidney. A Flora tem uma média de 15,03, o Gui tem uma média de 55 e o Sidney tem uma média de 29,81. Ou seja, o Sidney tem praticamente o dobro da Flora. É impossível, inclusive, virar esse jogo num programa ao vivo, tá? Não tem como. A Flora vem subindo um pouco e o Sidney vem caindo, né? Porque ele começou ali com 31, depois com 31,83, foi caindo e tal. Tem caído um pouco, mas está se mantendo aí na casa dos 29. O Gui tá oscilando, ora ele sobe, ora ele desce, mas no geral ele começou com 57 e tem caído aí. Na margem, tanto o Gui quanto o Sidney caíram 2 pontos. O Sidney começou com 31 e agora está com 29. O Gui começou com 57 e agora está com 55. Ambos caíram 2% na margem, tá? Já a Flora começou com 10 e está com 15, ou seja, ela praticamente ganhou esses 4% dos dois e ainda aumentou 1% a mais. Não acredito que Flora tenha a menor condição de virar esse jogo. Não acredito que Flora vá e vencer de alguma forma, consiga virar e voltar para a fazenda, tá? No Splash, a Flora tá com 29,90. O Splash de todas as enquetes é a mais embolada. Mostra aí a possibilidade de eliminação de qualquer um, né? O Splash do UOL virou uma bagunça. Então não confie muito no Splash do UOL. Já o Notícias da TV aponta aí que ela tem 9,30 e todos os outros sites estão muito mais parecidos com Notícia da TV. Números bem próximos. Então, acredito eu que Flora esteja bem por aí mesmo, tá? Não acredito que Flora esteja ali com 20 e poucos por cento, não. Nas redes sociais, basicamente a média dela é 10%, o Sidney com 28% ali. Em outras, no YouTube, rede social, enfim. Você percebe que ela tá em todas bem mal, né? Vamos dar uma olhada aqui no Faropop, o que vocês estão me dizendo aqui no Faropop. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não acredito que Flora vá virar o jogo, acredito que seja ela a eliminada de hoje, tá? Pode ser que dê um revertério ali e o Sidney saia? Pode, acredito que isso vá acontecer, acho muito pouco improvável, tá? Acho muito pouco improvável. A gente vai descobrir isso ao vivo hoje, mas acho muito pouco improvável, tá? Eu acho que não vai acontecer, eu acho que é ela mesmo. E, sinceramente, por mais chato que o Sidney seja, ele pelo menos é chato. Ela, com as pautas dela, causa muito mais chatice do que o Sidney. Olha só aqui no Faropop o que vocês estão me dizendo aqui. Vocês também querem a Flora fora. Vocês estão com 13%, vão salvar. Vão eliminar a Flora, vão salvar o Gui com 58% e o Sidney com 29%. Acredito que vai ficar por aí também, tá? Não acredito que vai ser tão diferente do que vocês estão me apontando. Não acredito que a Flora tenha a menor condição de virar esse jogo e permanecer na casa. Igual como o Lucas Self colocou ali, acredito que vai ser Flora mesmo, não vejo Flora permanecendo nesse jogo. Hoje mesmo de tarde a Flora disse que ela estava numa paz,
que ela estava sentindo ali que estava numa paz tremenda, que estava tudo bem, que ela tinha sentido que ela já tinha feito, que tinha cumprido a missão dela e tal. Então, acho que é Flora mesmo que vai embora. Espero mesmo que seja, tá? Por favor, não deixem Flora na fazenda. Flora tá chata demais ali com esse negócio de pauta, com esse negócio de encher o saco ali sobre as pautas, tá bom? Vamos lá comentar com vocês um pouquinho sobre o resumo aí do dia, das coisas que aconteceram ao longo dessas últimas 24 horas de Fazenda, tá bom? Primeiramente, vamos começar ali durante a madrugada, né? Depois da prova do fazendeiro, aí com o Gilson ganhando aí o chapéu. Aí a Vanessa pedindo votos para o Sidney e pedindo pela eliminação de Flora. Afinal, né, as duas estão brigadas e ela é o que tem que fazer. Pedir a eliminação da Flora mesmo. Não dá para continuar ali do lado de Flora, né? E aí eles começaram ali a falar sobre as possibilidades de eliminação. Primeiramente, o Yuri e o Sasha disseram, enquanto eles estavam lá na cozinha, que para eles o Sidney seria o eliminado. O Yuri disse ali que ele estava sentindo que o Sidney seria o eliminado. Já o Gui, ele disse que não sentia nada disso, que ele não sentia que o Sidney seria eliminado, que ao contrário. Tanto a Luana quanto o Gui acreditam que o Sidney tem muito mais coerência no jogo do que a Flora, e que o Sidney tem muito mais chances de continuar na Fazenda. Aí ela fala assim, vocês acham? A Luana disse. E aí o Gui disse, eu nunca sinto nada dessas coisas que vocês falam. E aí o Yuri disse que o Sidney é chato, cansativo, e que o público pegou ranço dele. Mas como é que tu sabe, né, Yuri? Tu não tá aqui fora pra saber. O Sidney tem um público dele, sim, diferente aí do que muita gente pensa. Se o Sidney aparece ali em várias enquetes, até certo ponto rivalizando com o Sasha, é porque ele tem um público dele, sim. Gostando você ou não, ele tem. Então, assim, esse público pode não ser suficiente para fazê-lo vencer, mas é suficiente para fazê-lo voltar. Aí o Yuri disse que ele é muito chato, que os apontamentos dele é só o Sasha. A gente, quase que a câmera cai aqui. Que os apontamentos dele é só o Sasha, que ele só sabe falar do Sasha toda hora, enfim, né? Vocês sabem aí o que o Yuri tá querendo falar. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não vou ficar julgando o Sidney ali e tal. E aí a Luana disse que a Flora fez muito, mas muito mais sacanagem no jogo, que a Flora é muito mais perigosa no jogo do que o Sidney. E ela é mesmo, gente, a Flora foi muito pior do que o Sidney, tá? O Sidney só brigou com o Sasha. O Sidney, ele não é um cara que criou grandes tretas dentro da Fazenda. Agora a Flora não, a Flora, ela foi muito mais sacana, fez muito mais sacanagem que o Sidney, especialmente com o Sasha. Aí o Yuri disse que, pra ele, na visão dele, o público prefere tirar o Sidney do que a Flora, mesmo com as acusações pesadas dela contra o Sidney. Vamos descobrir já já, mas eu acredito que dessa vez o público vai tirar a Flora mesmo, que tem muito mais ranço da Flora do que do Sidney e tal. Aí ele falou que o público deve ter pegado ranço do Sidney por causa da situação do dedo no requeijão, e que as falas podem ter impactado negativamente na imagem dele e tal. Mas isso aí foi muito pouco, Yuri. Eu posso até falar pra vocês que isso aí foi tão pouco que isso não faz tanta diferença no geral. E aí, até a Luana falou que muita gente ali se preocupou demais com a imagem aqui fora, e se preocupou demais que esqueceu de fazer o jogo ali dentro. Seja lá como for, no fim das contas, o Sasha não se manifestou sobre quem ele queria eliminado. Ficou só ali ouvindo os dois acharem que seria o Sidney. Aí depois, lá na cozinha, a Flora, o Sidney e o Gilson
foram lá conversar sobre os ressentimentos que eles estavam sentindo aí com relação a algumas coisas. A Flora, especialmente com relação ao Gui. A Flora disse ali que ela tem o desejo de que o Gui seja eliminado. Ela disse que ele tem que sair porque ele entra muito na mente dela. E aí a Flora disse que o Gui tem um impacto emocional significativo sobre ela, fazendo ela chorar, escondido, inclusive. Disse Flora: eu chorei escondido um monte por causa do Gui. Esse cara é muito escroto. Aí ela disse ali que ela nunca fez nada pro Gui e que se sente injusta tratada por ele. Disse Flora: quando a poeira abaixa e a gente analisa, eu nunca fiz nada pra esse cara. O que sabe o que é nada? E o que esse cara faz pra mim? Aí ela deixa ali no ar que o cara vive humilhando ela. Aí o Sidney apoiou a Flora, mencionou que ele acredita que o Gui e os outros que drenam as pessoas da covardia falam inverdades. Disse o Sidney: eles têm esse jogo e eles não assumem. Eles drenam a pessoa na covardia, ficam indicando e falando um monte de abobrinhas e de inverdades. Aí eles começaram a falar aquela mesma reclamação de sempre, aquela coisa chata e tal. E aí eles começaram a falar ali que... você já sabe, né? Não vou nem ser repetitivo. Aí pouco depois, o Gui mesmo entrou ali para perguntar para o Gilson como é que o Gilson faria a distribuição na delegação das tarefas. E o Gilson respondeu que vai ser na base da sugestão. E aí, depois que o Gui saiu dali de perto, a Flora sugeriu, então, que o Gilson colocasse outras pessoas para cuidar dos animais e que não colocasse o Gui em nenhuma obrigação, imitando o que o G4 fez com eles e porque assim acham que será eliminados. Que o Gui será eliminado no caso, né? Aí, basicamente, a Flora disse assim pro Gilson: deixa ele fora do trato. Eles sempre fazem isso com eles, com as pessoas que eles acham que vai sair. Entra na cabeça da pessoa e não bota no trato, faz igual. Aí, basicamente, depois disso aí, o G4 se reuniu ali fora e começou a planejar a próxima roça. E aí, a próxima roça, basicamente, já está com o planejamento feito para cima da Vanessa. Gente, a Vanessa dessa vez tá indo lá no alvo do G4. Mas, obviamente, né, o G4 não sabe disso. Gente, o negócio gato aqui tá pulando, né? Dory, eu acho que vocês ainda não viram Dory. Dory pulou aqui, derrubou o controle da televisão e basicamente tirou o sinal que tava rolando aqui, né? Mas vamos botar de novo o sinal no ar. Dory. Vamos voltar aqui de novo pro que a gente estava falando. Aí eles estavam ali tratando dessa sugestão. Então, basicamente, Flora, o Sasha disse assim: se a Flora voltar, eles têm que fazer com que a Flor fale com a Flora para elas se juntarem ao G4 e assim partirem para cima da Vanessa. Porque agora o foco seria a Vanessa. Só que a Luana discordou e disse assim que os 4, junto com a Flor, já são mais do que suficientes para irem em cima da Vanessa. E aí o Sasha disse que não é, porque eles precisam de mais votos ainda. Disse o Sasha: se juntar Sidney, Albert, Juninho, Vanessa e Flora em um da gente são 5 votos. E agora que vai começar o top 10, né? Hoje oficialmente entra o top 10, então são 5-5. Só que um vai ser fazendeiro. E acho que é isso que o Sasha não contou nessa hora que ele estava fazendo essa estratégia aí com a Luana. E aí o Gui até falou ali que o Albert provavelmente votaria na Vanessa. Então eles teriam a maioria dos votos agora, querendo ou não. Aí a Luana ressaltou que sim, uma pessoa ali vai sair e que eles terão a maioria dos votos, porque eles são 4 agora,
são o G4, eles vão ter mais um voto, que é basicamente o voto ali aleatório, eles acham que vai ser o seu Albert, e que se eles conseguirem um voto ali do seu Albert, eles vão ter 6 votos, mais do que suficiente para conseguirem o que eles querem. E aí, o Yuri questionou a inclusão do Sidney, mas a Luana explicou que o problema da Vanessa é justamente puxar o Albert. E aí, o Yuri até falou que era para não contar com o Sidney. Aí a Vanessa disse que o problema é que a Vanessa puxaria o seu Albert numa visão dessas. E aí o Sasha já disse que viu uma solução nessa jogada da Vanessa e que por isso a Vanessa não pode votar nela agora. E aí a Luana disse que ela não votaria na Vanessa nesse momento, mas que eles já estão ali armando toda a estratégia. Aí depois disso tudo, eles foram conversar ali com o Gilson para saber se o Gilson já tinha armado ali como é que ele faria a delegação de tarefas. E aí a Luana perguntou ali pro Gilson o que foi que tinha sobrado dos bichos. Aí o Gilson, o Sasha lembrou o Gilson de quem colocou para cuidar dos touros anteriormente. Disse o Sasha, eu queria só te lembrar que quem te botou para fazer o touro foi o Yuri, tá? Eu te botei para fazer as aves. Aí o Gilson perguntou pro Sasha se ele preferia cuidar da vaca ou do touro, e o Sasha disse que preferia cuidar da vaca devido aos problemas com a coluna. E aí o Sasha disse ali que preferia mesmo a vaca, e o Gilson atendeu o pedido dele. Aí a Luana disse que gostaria de tirar pelo menos 3 litros por dia. Basicamente, a Luana também disse que ela ficaria com a vaca. E aí, o Gilson disse que o Gui cuidaria dos touros, e quando ele perguntou se o Gui estava bem com essa decisão, o Gui disse que era mesmo com algum problema de acordar cedo de manhã. Aí ele disse que o ruim para ele, o foda, era acordar de manhã cedo. Aí depois o Albert lembrou que ele havia dito que era bem fácil, e o Gui reiterou que ele tem dificuldade para acordar cedo de manhã, e não a dificuldade em fazer o trato dos animais. Aí depois começaram a dispersar, foram começar a se preparar para dormir. Aí todo mundo ali começou a sugerir que o Gilson separe os membros do G4 do trato dos animais, especialmente o Sidney e o Juninho, como uma tática de ofuscá-los do jogo. E aí o Sidney disse ali que era para ele fazer isso, e o Gilson até concordou com a ideia de fazer isso. Aí o Sidney mencionou que os membros do G4 aproveitam esse espaço para fazer VT e que tem uma certa plateia para apoiá-los. Disse o Sidney, eles estão cheios de VTs e plateia. Até quando acontecem coisas que até Deus duvida, tem a plateia para eles se apoiarem. Aí depois o Albert disse que ele se oferecia para cuidar das ovelhas ou para ser colocado em qualquer outra tarefa e que ele ia arrebentar com a coluna dele, mas que ele preferia isso do que dar mais espaço para o G4. Que ele não tinha problema, mas que ele não queria dar espaço para o G4. No fim das contas, eu já conto para vocês como foi que ficou a disposição ali dos animais. Aí depois rolou ali uma outra conversa entre o Albert e a Flo ali sobre algumas coisas ali da fazenda. O Albert depois conversou ali com a Flo, ele contou depois dessa conversa aí que ele teve para todo mundo. O Albert disse ali que ele tá muito cansado da fazenda, cansado do que tá vivendo ali na fazenda. Ao mesmo tempo, ele disse ali que ele tem o desejo de continuar com as tarefas e que vai sentir muitas saudades dos animais quando os animais forem tirados de lá. Disse ele, eu tô muito cansado de penar o fato de ter que acordar cedo e tal, mas ele disse que tá fazendo isso porque ele não quer sentir saudades depois quando os animais saírem de lá. E aí ele disse que para ele também é muito importante cuidar dos animais porque não tem muito o que fazer lá na fazenda. Então, cuidar dos animais é uma forma de passar o tempo. Aí depois a Flo até falou para ele que seria um espanto se o Gui fosse eliminado.
e disse ali que seria uma grande de uma incerteza se isso viesse a acontecer. O que dificilmente, né, isso vai acontecer, a gente sabe. Aí lá na baia, o Albert e o Sidney foram conversar ali sobre algumas coisas do jogo. Aí começaram a falar ali de estratégias. O Albert disse ali que esperava a eliminação do Gui e acredita que o Sidney permaneceria no jogo. E aí ele disse ali que queria que o Gui saísse de verdade na visão dele. Aí o Sidney compartilhou do desejo de eliminação do Gui e disse que o Gui traz uma energia negativa para o jogo. Disse o Sidney: eu também queria muito, a gente está vivendo e sabe como é essa energia o tempo todo, que o tempo todo diminui. Aí, que o tempo todo, aliás, diminui todo mundo. Desculpa, é porque o corretor aqui me atrapalhou. Aí depois o Sidney mencionou ali vários conflitos que ele teve com o Albert, vários problemas. Ele disse que queria chegar à final junto com o Albert e que os dois precisam pensar todos os movimentos que eles estão fazendo ali dentro, precisam pensar nos próximos passos, enfim. Aí o Albert disse que eles precisam mudar a dinâmica do jogo, para não parecer que eles estão sendo covardes. Aí depois começaram a falar do Sasha. Falaram ali que o Sasha é um cara maldoso, e aí o Sidney disse que o problema dele é exatamente esse, que o Sidney disse que viveu a vida dele com vários altos e baixos, que ele tem uma carreira cheia de altos e baixos, mas que ele nunca compactuou com essa energia do Sasha e tal. Aí ele confessou, o Sidney ontem, que ele não conhecia o Sasha aqui de fora. Que na verdade ele e o Sasha nunca se toparam aqui fora em lugar nenhum. Eu fiquei pensando assim que era meio difícil eles não terem se topado, gente. Talvez não dividindo o set como ator, tá bom? Por que eu digo isso? Porque o Sasha, ele era operador de câmera na Globo, tá? Provavelmente sim, talvez eles tenham se topado como o Sasha operando a câmera, operando alguma coisa ali, porque o Sasha, quem não conhece o Sasha, ele começou a carreira dele como operador de câmera na Globo. Ele estudou, tá? Acho que, se eu não me engano, ele estudou jornalismo, alguma coisa do tipo. Então ele operava a câmera na Globo. Aí ele trabalhou depois, saiu desse negócio de jornalismo, de trabalhar com jornalismo diário, e foi colocado para trabalhar no departamento ali de produção, de entretenimento. Foi aí que o Sasha decidiu que ele queria ser ator e não queria trabalhar só na operação de câmeras. E foi aí também que o Sasha decidiu que ele queria ser diretor também. Então, eu acho que os dois não se toparam profissionalmente como atores. De fato, eu procurei saber, fui atrás, olhei ali todos os trabalhos que o Sidney fez como ator. Todos, desde lá de Malhação em 2000 acho que foi 2001, 2000, até o último que ele fez. O último trabalho que o Sidney fez como ator, se eu não me engano, foi Amor Sem Igual, na Record, em 2020. Procurei esse último trabalho dele, não achei que ele e o Sasha tivessem dividido alguma cena, tá? Não achei. Procurei, mas não achei. Procurei ali todos os trabalhos que o Sasha fez, também não achei nenhum tipo de trabalho dele que o Sidney tenha participado. Então acredito que sim, tenha sido verdade que os dois só se conheceram e só se toparam mesmo na Fazenda. Então ele deixou bastante claro que o ranço dele pelo Sasha surgiu na Fazenda, não é anterior à Fazenda, e eles não se conheciam anteriormente. Aí ele falou que nunca compactuou, enfim, tal, com essa energia negativa do Sasha. Aí o Albert disse ali que, na visão dele, o Sasha vai ser mantido no jogo até o final, mas o Sasha não vai vencer. Que o público vai deixar ele até o final e, quando chegar na final, vai puxar a linha dele e vai dar o prêmio para outra pessoa.
E aí, depois o Sidney e o Albert disseram que eles vão revisar os princípios, caso o Sacha ganhe o programa. Eles disseram ali que, por causa dos valores do Sacha, vão precisar revisar tudo pela incompatibilidade de valores com que o Sacha representa. E aí ele disse assim que vai começar a baixar a cabeça da vida, o Sidney, se o Sacha vencer. Sidney, você é o seguinte, você tava com um jogo na mão, cara. Eu vou te dizer assim, eu imagino que você vai ficar hoje, tá? Eu não acho que você seja eliminado. Eu acredito até certo ponto nas enquetes ali de que você, até certo ponto, tem o seu público. Você tem uma carreira aí de mais de 20 anos na televisão, o público gosta de você, você é um ator, você foi galã de várias novelas, você fez muito sucesso na televisão, você é bonito até hoje e tal. Acredito mesmo que você entrou na fazenda errada, se não era pra você entrar nessa, sua fazenda era a Fazenda 15, mas tudo bem, já que entrou, tá aí. Única coisa que eu acho você só se perdeu porque você se deixou guiar muito pelo Zé Love. Acho que se você se tivesse deixado ficar com a mente um pouco mais aberta, você teria visto que você também exagerou em muita coisa com relação ao Sacha ali. Muitos dos exageros que aconteceram com relação ao Sacha vieram ali do Zé Love, tá? O Zé Love, ele basicamente, ele exagerou. E, obviamente, tem muita coisa da Larissa também, tá? Aquela justiça por Larissa, aquelas coisas que a própria Larissa fez e depois a Gisele começou a armar ali contra o Sacha e tal. Isso tudo contribuiu pro Sacha se tornar o favorito. Se não fosse isso, gente, se não fosse tudo aquilo, eu acredito muito que o Sacha não venceria, não chegaria tão longe. Porque o Sacha, ele era mesmo muito fraco no começo da Fazenda. O Sidney já era muito mais conhecido do que ele. E aí o Albert disse ali que se o Sacha vencesse, ele ia ter que nascer de novo. Aí depois o Sidney disse que não ia mais ter fair play com o Sacha, porque afinal o Sacha não cuidou nem da saúde dele e tal, então não tinha como ele ter fair play com pessoa que nunca pensou e cuidou dele. Seja lá como for, gente, não acredito que o Sidney vai ser eliminado hoje, tá? Não acredito. Posso estar errado, mas não acredito que vai ser o Sidney. Acredito mais que o lance tá ali pra Flora, tá? Acho que Flora vai embora, porque ela foi muito, assim, em comparação aos exageros com o Sacha, a Flora foi muito pior do que o Sidney. O Sidney só ficou com esse negócio ali de exagero e tal, mas a Flora, ela foi muito pior, ela imputou crimes ao Sacha, diferente do Sidney. O Sidney não fez isso, né? Deixa eu ver se eu tenho esse trecho em vídeo. Eu acho que eu tenho um trecho disso em vídeo aí, só para vocês terem noção de como é que as coisas foram. Deixa eu ver se eu tenho um trechinho disso no vídeo. Eu separei algumas coisas em vídeo, né? Falei para vocês, a Fazenda tá tão sem conteúdo que a gente já tem que deixar tudo pronto. 17 horas, gente, eu já tava tudo pronto. Eu já tinha aprontado tudo. Já tinha deixado tudo arrumado. Eu só esperei mesmo o spoiler do Lucas Self. Olha só um trecho dessa conversa no vídeo. Que tem o óculos da Gisele, que não é legal isso. Não. Ele é ridículo fazendo isso. Claro que não, Tem o lance que ele quis lá te fuder. Sim. No piscadinha. Tem o lance da Larissa que ele quis trocar o poder do Lampião. Diariamente a gente acha aqui malandragem dele. O tempo todo. Né? Então, porra. Eu acho que o público meu, de verdade, vai deixar esse cara aí até né? Vocês vão quebrar a cara quando vocês verem o Sacha vencendo a Fazenda, né? Mas o Sacha vai vencer por culpa de vocês mesmos, tá? Foram vocês que deram a vitória pra ele. Agora vamos lá para a delegação de tarefas do novo fazendeiro, né? Como é que foi esta delegação de tarefas que gerou uma pequena de uma treta? Não foi lá grande coisa, tá? Eu pensei que a Luana fosse entregar um pouquinho mais, pensei que a Luana fosse fazer um pouquinho mais das coisas, mas Luana não entregou tanto quanto eu pensei, né? Pensei que Luana, eu juro pra você, eu pensei que você fosse entregar um pouquinho mais, pensei que você fosse fazer um pouquinho mais de barulho, pensei que você fosse entregar um pouquinho mais, mas você não entregou, né, Luana?
Juro pra você que eu pensei que você fosse fazer isso, né? Mas vamos lá mostrar como é que foi. Vamos contar primeiro pra você, depois eu mostro o vídeo, tá? Como é que foi essa nova delegação de tarefas? O Gilson fez essa delegação de tarefas assim. Primeiramente, ele colocou o Sasha e o Yuri para cuidarem da vaca e do touro. Colocou o Sidney para cuidar do cavalo, o Albert para cuidar das ovelhas, a Flora para cuidar das mini cabras, a Luana para cuidar dos porcos, a Flor para cuidar das aves, o Gui para cuidar da horta e das plantas, o Lixo para cuidar do Juninho e a Vanessa para cuidar da câmera. A Luana ficou insatisfeita por ter sido colocada nos porcos, quando ela havia pedido para cuidar da horta e das plantas. Olha a cara da Luana no momento. Inclusive ela disse, eu pedi para cuidar da horta e das plantas porque o Gui já estava. Aí o Sasha e o Gilson tentaram justificar a decisão, mencionando que o Gui seria o coringa do grupo e tal. E aí o Gilson até falou, porque o Gui vai ser o nosso coringa e tal, mas o negócio não deu certo, a Luana ficou puta. Aí a Luana disse que ela não ia fazer a tarefa se ela não recebesse ajuda, e o que gerou um aviso do Gilson sobre as possíveis punições que isso poderia causar para todos eles. Disse a Luana, se me ajudar, eu não vou fazer, eu tô avisando logo, isso é uma palhaçada. Aí o Gilson respondeu assim para ela, se não quiser fazer, punição e a casa vai sofrer as consequências. Aí a Luana disse, não é a questão do bicho não, é porque ontem ele perguntou e eu falei, por que ele não me botou na horta e nas plantas? Aí depois a Flora ali tentou amenizar a situação, lembrando que o fazendeiro tem autoridade para escolher as tarefas. Aí a Flora disse que a Luana estava querendo discutir à toa, porque o fazendeiro é o Gilson, e era o Gilson quem escolhia. Deixa eu mostrar um trecho disso no vídeo para vocês verem como foi a reação da Luana no momento que o Gilson a colocou para cuidar dos porcos. Olha só. Ah, mas se ele fugir, eu vou zoar muito. Então. Não vou caçar, não. Ah, legal, legal. Vocês não. Gui já tava. Legal. Por isso que eu pedi horta e planta, pô. Legal. Gui já tava em. Deixa o fazendeiro fazer o que ele em quer. horta e planta. É porque o Gui vai ser o nosso coringa. Tá Eu não bom. gostei não, eu pedi horta e planta. Ah, mas não tem. Porque Gui já tava. Bate o sino ali e reclama com o joguinho. Vou bater, vou reclamar. Obrigada pela. Ela não gostou, gente, ela não gostou. E o negócio ali foi piorando, piorando. E ela reclamou, tá? E ela não continuou, foi só isso aí, tá? O negócio foi piorando quando ela foi subir lá pro quarto. Quando ela entrou no quarto, ela continuou na reclamação ali, porque ela não queria fazer os porcos sozinha. Porque afinal, cuidar dos porcos dá um certo trabalho, né? Vocês sabem, eu já mostrei pra vocês aí o quanto de trabalho dá cuidar deles, né? Já mostrei aí, inclusive, o quanto de trabalho eles têm para cuidar dos porcos. Mas a Luana não gostou. Lá dentro do quarto, ela continuou falando ali o quanto ela estava insatisfeita e o quanto ela ficou aborrecida por causa dessa decisão, porque ela tinha pedido para o Gilson para cuidar das hortas e das plantas, e o Gilson decidiu colocar ela para cuidar dos porcos. Olha um trecho disso no vídeo. Gui não pediu pra fazer horta e planta. Que a menina Mas eu não posso Essa é te a falar, questão. ô Luana, é mais fácil fazer o porco do que a horta. Não é pela questão do animal, é pelo que eu pedi. Ele não me deu a opção de pedir. Por que ele tá colocando o Gui de novo? Porcos é as coisas mais fáceis que tem pra fazer. Gente do céu, e ela ficou questionando, tá? Não foi pouca coisa não, ela ficou questionando isso aí o dia inteiro, basicamente. Inclusive, ela disse que isso fez ela questionar se o Gilson era uma pessoa boa ou se era uma pessoa ruim mesmo. Porque ela disse que ficou ali, que ela pediu e que ela tinha feito todo esse pedido e tal. E ela falou que não é por causa dos porcos, não era por causa dos animais, era porque ela tinha feito o pedido e ele não cumpriu com o que ele tinha pelo menos prometido que ia fazer. Aí ela disse ali que a situação dela era muito semelhante ao que tinha acontecido com outros colegas que também reclamaram de terem sido delegados para outras tarefas do mesmo jeito.
Aí a Luana fala, quando a Fernanda foi pro touro, ela não reclamou? Quando o Fernando também não reclamou, quando foi colocado em outra tarefa, eu também não entendo, porque eu também estou reclamando e eu não gostei. Aí a Luana disse que não ia fazer a tarefa se não recebesse a ajuda do fazendeiro e destacou que ela ajudou diariamente todo mundo quando ela foi fazendeira. Aí a Luana, eu só vou fazer se ele me ajudar. Se ele não me ajudar todos os dias, eu não vou fazer. Aí depois o Sasha e o Yuri tentaram ali justificar a decisão, dizendo para ela que é mais fácil cuidar dos porcos. Aí a Luana disse que ela sabe que é mais fácil cuidar do porco e da horta, mas que o problema não era esse. É que ela tinha feito um pedido e o Jussão não tinha cumprido com a palavra dele. Aí o Sasha disse ali que ele havia pedido para ser colocado na vaca por estar com problemas na coluna. Disse ali o Sasha, tu falou, Jussão, pode me colocar na vaca porque eu tô muito mal para fazer o touro. Aí o Sasha sugeriu que a Luana seguisse o exemplo da Babi e da Fernanda, que são bons exemplos de peões que aceitaram a tarefa. Disse assim o Sasha, eu acho que tu devia seguir o exemplo da Babi e da Fernanda, que são dois exemplos bons de pessoas que aceitaram essas tarefas que não queriam fazer. Aí depois teve lá o momento em que a Vanessa estava acompanhando o Sasha na câmera e tal. E aí eles estavam falando ali de estratégias da próxima roça e das eliminações de hoje. A Vanessa e o Sasha começaram a falar sobre quem eles imaginavam que seria eliminado hoje à noite. A Vanessa espera que a Flora seja eliminada devido às pautas graves que ela levantou sobre o Sasha, as plaquinhas negativas que ela recebeu e várias outras coisas que ela plantou dentro da casa. Disse ali a Vanessa, eu espero muito que ela saia. E aí o Sasha, você espera ou você acha? E aí a Vanessa disse, eu também acho que ela vai ser eliminada. Aí a Vanessa mencionou que a Flora a colocou como um vilã por votar nela, mesmo a Flora já tendo puxado ela da baia e colocado ela na roça. Disse a Vanessa, ela quis me colocar como vilã por ter votado nela, sendo que ela já me colocou na baia, sendo que ela já me puxou da baia e já me colocou na roça. Aí depois o Sasha perguntou se ela acha que a Vanessa e a Flora vão ter um embate ou vão se reconciliar. Aí a Vanessa disse assim que talvez esteja uma conversa ali, mas não vai ter mais uma aliança. Disse o Sasha, se ela voltar, vocês vão ter um embate ou vão se reconciliar? Talvez, aí a Vanessa responde assim para ele, talvez uma conversa no sentido de reconciliação, mas não no sentido de se aliar. É difícil confiar numa pessoa que te colocou numa roça. Aí depois eles começaram a falar sobre a próxima roça. A Vanessa expressou que ela tem o desejo de que o Albert seja eliminado na próxima roça, dizendo que o jogo dele é incoerente e arrogante. Disse a Vanessa, uma pessoa que eu queria que saísse muito é o Albert, porque eu acho que o jogo dele é muito incoerente. Aí ela sugeriu juntar os votos com o G4 para que isso aconteça, mencionando que eles teriam 5 votos se isso acontecesse. Disse o Sasha, se um de nós do meu grupo perder o Lampião, coloca ele na baia. Aí a Vanessa, ou pode ser opção de voto também, aí eu vou nele também, já serão 5 votos. Olha a Vanessa se preparando ali, armando estratégia junto com o Sasha, né? Vou ser sincero, né? Com 5 votos ainda não é a maioria, porque são 10 agora, um top 10. Para ter a maioria dos votos, seria necessário, tá? Seria necessário ter pelo menos 6. Então, para ter 6 votos ali, eles precisariam conquistar mais um. Talvez, né? Quem sabe isso mudasse ali lá na frente, ou com alguma ou algum outro poder do Lampião nesse sentido, né? Vai saber o que o Carelli tá armando. Aí depois a Flor foi conversar. Deixa eu ver se eu tenho no vídeo esse momento aí que ela fala com o Sasha. Olha só, eu tenho aqui. Próxima roça. Albert. Quem mais?
Que a próxima deve ser dupla. Hã? A próxima deve ser dupla. Ainda não sei quem mais, mas uma pessoa que eu queria que saísse muito é Albert, que eu achei o jogo dele muito incoerente. Ele se fala muito bom jogador, mas não vejo nenhuma estratégia de jogo, ele se acha melhor. Bom, ele acha que vai ser dupla. Eu acho que ainda não vai ser dupla, tá? Acho que ainda vai ser uma roça normal. E a roça dupla vai ser depois dela. Que normalmente é assim que acontece na Fazenda, tá? Aí depois a Flor e o Sidney tiveram ali uma longa conversa. Aí não foi só a Flor e o Sidney que tiveram uma longa conversa hoje, tá? A Vanessa e o Sidney também tiveram uma longa conversa. Sidney deu vários conselhos pra Vanessa e tal. Não interessa essa conversa da Vanessa e do Sidney. Mas interessa essa conversa aí da Flor com o Sidney. Eles falaram sobre jogo e sobre posicionamento. A Flor aconselhou o Sidney a colocar o Sasha na roça novamente, caso ele volte, destacando ali que ele precisa fazer uma estratégia de união e que ele precisa unir agora o que sobrou. Disse a Flor: vocês vão ter que se unir um pouco. Eu sei que você tem coerência e que você vai ter que ir de novo um dia para a roça. Aí ela mencionou que ela desejava que todos que ainda não tivessem ido para a roça fossem, justamente para zerar as tensões. Disse ela que isso era importante, até para saber o que o público pensava sobre isso. Aí o Sidney disse que ele estava ali com o desejo de evoluir e aprender muitas coisas dentro do jogo, dizendo ali que era importante ter estratégia. Disse o Sidney: isso aqui é sobre a gente ter os nossos movimentos de transformação e evolução. Isso aqui é um lugar para exercitar essas coisas. Aí a Flor mencionou ali que eles também precisam aprender a ter justiça, mesmo que às vezes isso seja considerado ridículo, mas que eles estão fazendo isso lá dentro. Aí ela disse que tem uma mania de justiça e que às vezes as pessoas acham que ela é ridícula e tal, mas que ela é desse jeito. Aí os dois decidiram zerar os desentendimentos e que eles podem se unir contra o G4. Disse aí o Sidney: eu sou super adepto da gente zerar o que já passou e começar uma nova história. Aí a Flor disse: começar uma nova estratégia, porque tem que ser os meninos, né? Acho que foi uma coisa que ela falou. Aí o Sidney disse que se o G4 se incentiva mutuamente e mina os adversários para manter a harmonia só do lado deles, eles ali que estão sobrando precisam fazer a mesma coisa. Disse o Sidney: uma estratégia deles é ficar minando a gente para que a gente não tenha essa harmonia, para que fique essa harmonia só do lado de lá. Então eles precisam fazer a mesma coisa. Aí o Sidney e a Flor comentam sobre a união e o incentivo mútuo que o G4 tem e que eles próprios não fazem. Disse ali o Sidney: eles são muito unidos, eles se incentivam, eles ficam validando a atitude um do outro, mesmo quando errados e tal, então eles estão sempre se apoiando. Aí ele disse que um grupo significa cuidar e proteger um do outro, algo que o atual grupão onde eles estão não estão fazendo, e eles não fazem isso, não se protegem, enfim, né? Não cuidam e não estão nem aí um pelo outro. Aí a Flor e tal já deixou claro ali que ela pode estar disponível para essa estratégia do Sidney, mas depois dessa conversa que ela teve com o Sidney, ela também teve uma conversa com a Luana. De jogo. A mesma coisa. Depois a Flor não quer ser chamada de falsa, né? Aí essa conversa de voto e aliança. A Flor ofereceu a ajuda dela para a Luana, dizendo que ela poderia votar com a Luana se fosse necessário. Disse a Flor: eu vou te ajudar se eu puder, porque eu estou te devendo uma. Aí a Flor explicou que depois dos últimos acontecimentos, ela tem mais tendência a votar com a Luana e o G4. Disse a Flor: eu tenho mais tendência de estar votando com vocês do que com eles por tudo o que aconteceu. Boa, Flor, tu disse ali, tu chorou ontem ali pro Juninho, tu chorou ali com o Gui, porque tu não queria ser vista como falsa, mulher. E tu faz isso ali, diz ali que pretende votar junto,
faz toda essa conversa com o Sidney. Deixa eu ver se eu tenho um trecho dessa conversa com o Sidney em vídeo. Faz toda essa conversa com o Sidney. Não, eu acho que eu não tenho essa conversa dela com o Sidney. Aí faz toda essa conversa com o Sidney, diz que ali que eles precisam se unir contra o Sasha, e depois ela vai lá com a Luana e diz que tá disponível. Olha o trecho disso no vídeo, olha só. Mesmo. Porque quando um grupo é muito grande, ele decide quem agora vai. tá 10, 5 de um lado e 5 do outro. É. Tá 11 ainda ou tá 10 já? Não, Vai hoje ficar à 10. noite, Vai ficar 10. 5 de um lado, 5 É, do na outro. verdade, 4 de um, 4 de outro. Bom, o Albert... né, e o trecho do vídeo só pra vocês verem. Eu não posso passar tudo, gente, porque a Record pega muito no pé da gente, tá? Esse é o problema. Mas eu só tô mostrando o vídeo pra situar vocês que essa conversa aí aconteceu. Aí a Flor e a Luana discutiram as possibilidades de voto ali. Aí as duas disseram ali que o grupo do Gilson agora tem poucos votos, especialmente sem o Albert, porque o Albert aparentemente não quer mais votar com eles. Disse a Luana, vai sair um deles hoje, vai ficar 5. Só que o Gilson é o fazendeiro, então eles têm só 4 votos, com o do Albert. Sem o Albert são só 3. E aí a Flor disse assim que o Albert ainda quer votar na Vanessa e sugeriu então que a Luana e o G4 pensem sobre isso. Disse a Flor, o Albert ainda quer votar na Vanessa, aí vocês pensam sobre isso. Se ele for um dos primeiros aí na Vanessa, vocês também vão. E aí a Luana contou pro Sasha depois que o Albert realmente pensa em votar na Vanessa, conforme informado pela Flor. Disse a Luana, eu falei que ia falar com os meninos para ver o que eles acham. Aí depois, a Luana e o Sasha falaram ali sobre quem vai ser eliminado hoje à noite. Eles falaram que a Flora é muito admirada pela maturidade dela, pelas pautas e tal, mas que ela será a eliminada de hoje. E que esse negócio das pautas é muito desnecessário e que isso ali o público realmente deve estar odiando. Então, na cabeça deles, e eles estão certos, é isso que vai eliminar a Flora. Aí a Flora disse que ela estava se sentindo muito em paz e que ela estava ali refletindo sobre as atitudes dela, que ela evoluiu no jogo e que ela estava ali com o coração dela e que ela disse que estava muito mais tranquila porque ela já voltou de uma eliminação e que ela estava com crédito lá em cima. Então que ela estava muito em paz. Aí ela disse ali que ela tem atitudes mais racionais e que ela estava tentando separar o coração do jogo. Mulher, não mente pra você mesma, tá? Porque tu falou isso na roça e tu não sabe separar as coisas uma da outra. Aí depois ela disse que tá se posicionando melhor e que tá deixando mais claras as intenções dela. Deixa de ser mentirosa, Flora. Deixa de ser mentirosa. Tu não tá sabendo separar nada. Ao contrário. Aí depois, né, teve um trecho ali do Trato de Manhã que o Sasha disse ali que pra ele a eliminação que mais surpreendeu foi a eliminação da Larissa. Porque ele disse que não esperava que ela fosse ser eliminada e que ela não fosse sair logo no começo. E aí a Vanessa até disse que, na visão dela, ninguém esperava que a Larissa fosse ser eliminada naquele momento. Aí o Sasha sugeriu que a eliminação da Larissa foi influenciada pelo comportamento agressivo dela. Disse o Sasha, eu acho que foi porque ela foi agressiva com a Babi, ela já tinha sido agressiva com outras pessoas também. Na primeira dinâmica, ela já chegou num clima meio agressivo com a galera. Aí ele também disse que teve a insistência da Larissa em ficar com ele e que isso pode ter contribuído para o público ter pegado um certo ranço dela e aí ter eliminado ela. Disse o Sasha, eu ficava meio sem graça porque eu não queria me envolver, pelo menos não no início, e eu acho que ela deu uma insistida nisso. Aí depois o Sasha disse assim que a discussão da Larissa com a Babi no dia da votação pode ter influenciado e foi um fator significativo.
Disse o Sasha, no dia da própria votação que ela saiu, foi um dia que ela discutiu com a Babi. A Babi estava fazendo as aves e ela começou a gritar com a Babi. Aí ele falou que a Larissa continuava seguindo o padrão de pessoas mais agressivas que foram eliminadas, junto aí com ela. Ele disse, depois da Larissa saiu a Suelen e o Zé, e que as pessoas mais agressivas foram sendo eliminadas seguindo uma ordem e um certo padrão. Aí o Sasha e a Luana depois, lá na casinha da árvore, tiveram uma conversa sobre estratégia de jogo e a dinâmica da fazenda e tal. E aí eles ficaram pensando ali várias outras coisas que eles poderiam fazer se os adversários colocassem eles na roça, conseguirem, né, colocar o G4 na roça. E aí depois eles ficaram pensando se os próprios se colocassem na roça, né, o grupão se colocasse na roça e tal. Enfim, disse o Sasha, seria muito bom se em todas as roças eles resolvessem botar eles mesmos. Aí fosse um só nosso de vez em quando. Mas não vai acontecer isso, né, Sasha? Infelizmente, é impossível a essa altura do campeonato. Aí a Flor contou que perguntou a Flor se ela acredita que o Gilson a colocaria na roça. A Flor respondeu que disse que acha isso difícil porque os adversários não estão tão unidos quanto antes. Disse Luana. Ela falou que a achou muito difícil porque eles não estão tão juntos assim quanto antes. Eles passam o dia juntos, mas não estão tão unidos. Já o G4 está mais unido, então seria mais provável que ele fosse para cima do G4. Aí o Sasha e a Luana concordaram que mesmo sem o voto do Albert, eles já serão a maioria após a eliminação de hoje. O Sasha mencionou que o Gilson pode indicar o Albert direto para a roça. Eu acho improvável, tá? Disse o Sasha, eu não duvido que ele indique o Albert, porque o Albert já falou que o Gilson se esconde no jogo e tal. Mas eu acho improvável, tá? Eu acho que isso não vai acontecer. Aí o Sasha e a Luana observaram que o jogo do Gilson é um jogo mais passivo e que ele acredita que não foi para a roça, deve ir. Disse o Sasha que ele ficou batendo muito na tecla de que quem não foi para a roça tem que ir, então o Gilson também tem que ir para a roça. E de fato o Gilson chegou ao top 10 sem ir para a roça, de fato ele nunca foi para a roça. Ele foi só indicado para ir para a roça, tá? 2 vezes, tanto que ele voltou fazendeiro 2 vezes, tá? Mas ele nunca foi para uma roça de fato. Aí a Luana e o Sasha discutiram as atitudes do Gilson e que ele se comporta no jogo. Aí a Luana disse que tá dividida sobre o Gilson, que às vezes acha que ele é bonzinho, que às vezes acha que ele é ruim. Aí o Sasha disse que ele acredita que ninguém é 100% bom ou 100% ruim e que o Gilson é só ingênuo mesmo. Aí depois a Luana disse que o Gilson vai na onda dos outros e que às vezes ele é desnecessário como parte do grupo, mas que tá só se apoiando ali no grupo por causa ali do Sidney e de outras pessoas que de uma certa forma representam uma proteção para ele. Aí depois e tal, eles ficaram contando isso aí, falaram lá do que ele fez de não ter cumprido com a palavra dele, enfim. Aí, no fim das contas, o Sidney foi lá para a casinha da árvore, depois que o Sasha e a Luana saiu, começou a chorar, imaginando que ele seria eliminado, arrumou as malas dele, enfim. Foi isso aí o que aconteceu na Fazenda hoje, tá? O resto é basicamente especulação. Não sabemos quem vai ser eliminado, mas imaginamos que a maior chance seja justamente da Flora. Pode ter um revertério aí e sair o Gui? Pode. Vai acontecer? Difícil. Pode ter um revertério e sair o Sidney? Pode. Vai acontecer? Acho muito pouco improvável. Acho que vai ser a Flora mesmo, tá? Mas isso eu te conto no próximo vídeo, tá bom? Se tiver errado, vamos descobrir daqui a pouco. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.